Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gleice. Quero começar agradecendo vocês que estão assistindo aos meus vídeos, né? Comentando, se inscrevendo e pedir para um reforço aí, porque os últimos vídeos vocês estão comentando mais comigo, esquecendo de comentar aqui no canal e de curtir. E queria ajuda também com outra coisa, que é eu decidi colocar no canal o meu nome, mas algumas pessoas estão falando que tem dificuldade quando quer assistir pela TV ou quando quer procurar o canal aleatoriamente, porque aparece milhões de Gleices e eu não apareço, é muito difícil. Então quando vai assistir sem ter o link, é difícil me encontrar no YouTube. Então eu queria alguma dica de vocês, o que eu posso fazer. Continuar com o meu nome, acrescentar alguma coisa, alguma letra, não sei o que vocês acham, me ajudem aí. E é isso, vamos ao tema do vídeo. Hoje eu decidi gravar um vídeo pensando que talvez alguém precise do que eu tenho para falar com vocês. Muitas vezes a gente se encontra em uma situação de estar meio perdido com tanta coisa, né? E sem saber muito o que fazer. Eu já estive na minha vida muitas vezes nessa situação. E é muito fácil a gente, como eu já falei em outros vídeos, ou se consumir pela culpa, ou sempre achar que a culpa é de outras pessoas. E nem uma coisa nem outra nos ajuda de fato a resolver o problema, né? Eu lembro, assim, muitas vezes eu tô numa situação assim e me paralisa. Eu acabo não conseguindo agir. Eu lembro de uma situação que me aconteceu, já aconteceram várias, como eu já falei, mas eu vou citar uma especificamente, que foi na época do meu TCC na faculdade. E eu acabei, não, eu acho que eu não aproveitei muito bem a faculdade, porque eu tinha tanto orgulho, assim, eu queria ajudar os professores, é, tipo assim, esse povo me irrita, eu vejo muita falsidade, muita coisa, então eu vou me afastar de todo mundo. E como melancólica e imatura, eu sempre passei a partir de um tempo a sentar num canto e fazer as minhas coisas sozinha. Foi uma época muito difícil, na época da faculdade, e eu já não queria fazer projeto de pesquisa com trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né? Eu queria fazer um estágio para ter uma experiência prática, porque antigamente já estagiar desde o início, e na minha época de faculdade era só a partir do quarto período, então a gente não tinha muita experiência prática. Tinha algumas meninas que já tinham vindo de curso técnico, que já trabalhavam na área, tinham tido alguma experiência, mas eu não tinha tido nenhuma, então eu tinha filho que eu queria ir para um estágio e fazer a prática, né? E aí acabou ficando mais para o final do curso. Também tinha a questão de quem tinha, como se fosse uma panelinha com os professores, era quem conseguia mais projeto fácil, indicação para estágio, e para mim nenhuma coisa nem outra. Aí eu consegui estágio num lugar que ninguém tinha, nunca tinha conseguido. Foi a partir daí que a faculdade fez uma parceria com essa empresa, né? A empresa fez uma parceria com a faculdade, quer dizer, e outras pessoas depois de mim foram estagiar naquela empresa, era um estágio remunerado, legal, porque todo mundo que não conseguia indicação ia para a vigilância sanitária, que era muito bom também, mas era já visto assim, não deu certo nada, foi para a vigilância sanitária, e não era remunerado. Eu acho que a parte mais ruim era essa, que era de não ser remunerado, porque vigilância é uma área muito, muito boa, né? Dá para aprender muita coisa. Só que para trabalhar normalmente é por concurso, que é muito difícil. Enfim, voltando, eu consegui esse estágio. Todo mundo ficava assim, quem te indicou? E eu já estava bem feliz porque eu consegui, colocando o currículo, passando na entrevista e indo para a prática. E assim eu dava a minha vida para fazer o melhor trabalho possível. A minha chefe era uma japonesa que é extremamente rígida e fria, mas aprendi muito com ela. E assim, nem tudo que a gente aprende na faculdade a gente consegue colocar em prática no estágio, porque a gente está trabalhando para outra pessoa, né? Não dá para fazer tudo que quer, mas ainda assim eu aprendi muito. E quando foi para o meu TCC eu estava ficando louca, porque todos os professores já estavam com alunos, né? Já estava, não posso pegar porque já estou sobrecarregado para orientar o trabalho de conclusão de curso. E eu tava assim, e agora? Aí fui falar com o professor, que era muito gente boa, ele, não consigo te orientar, mas eu vou te dar tipo assim, eu vou te indicar uma pessoa, mas eu vou estar ali a par de tudo para te ajudar também. E aí entrou uma pessoa na sala, no meio dessa conversa, e era uma pessoa que todo mundo falava muito mal. Assim, não posso entrar em detalhes porque pode ser que esse vídeo chegue na pessoa e o foco não é esse. Mas enfim, a questão é que aquilo me causou um pânico e por um tempo eu fiquei paralisada pensando assim, quando a gente vai apresentar um TCC, pelo menos na minha área, tem a banca que vai avaliar, né, que é uma equipe de pessoas, e se você, na hora que você termina de apresentar, que te fazem as perguntas, você não sabe alguma pergunta, o teu orientador responde por você, ele pode responder por você. E
diante do desenrolar da orientação e do que eu já sabia da pessoa, eu sabia que não tinha como contar com a pessoa. Então, assim, eu me desdobrei, me matei. Foi até como se fosse uma revisão da faculdade inteira, porque quem assistiu o meu TCC viu que eu expliquei com detalhes, desde a semente da uva, como que é plantada, todo o processo, tudo. Então, assim, depois daquela experiência, ficou uma lição para mim, de que, tá, você tá com uma situação difícil, o que você vai fazer com isso? Eu paralisei por um tempo, mas eu não me permiti ficar, assim, eu poderia ter feito de todo jeito e pensar, não importa tirar a nota mínima e passar, ou então nunca fazer o meu TCC e nunca conseguir o meu diploma e deixar por isso mesmo. Mas eu peguei aquela situação que era difícil, eu vi todo mundo ali com o seu orientador, super empolgado, super empenhado, quer dizer, fazendo ali o trabalho junto. E eu pensava assim, meio que eu não tenho com quem contar, então eu preciso dominar 1000% para na hora da apresentação eu conseguir me garantir. Eu fiquei meses, praticamente não fazia outra coisa a não ser ir atrás de fonte, pesquisar e mandava para eles para avaliarem para essa pessoa e para o orientador e pediam para eu refazer e refazia. E aí também tenho que agradecer, né? Graças ao marido maravilhoso que praticamente tomou conta da casa, a gente estava em processo de mudança, ele praticamente embalou tudo sozinho, muito bem organizado. Depois a gente ficou uns dias na casa dos meus pais e aí é que eu fazia menos coisa ainda, tipo, meus pais iam dormir, né, meu marido e todo mundo. Meu pai saía de manhã para trabalhar e eu ainda estava lá na mesa. Assim, eu dei o meu sangue naquele TCC. E quando faltava um dia para apresentar, eu estava em pânico, uma crise de ansiedade muito grande. Porque eu tenho sempre também uma mania, uma característica de achar que nunca está bom o suficiente. E eu acho que isso é normal de várias pessoas. Não é normal, mas é comum acontecer com várias pessoas. E aí, eu tinha viajado, né, para a cidade lá, eu fiz a faculdade para apresentar o meu TCC, eu estava muito nervosa, por exemplo, não consegui fazer uma prévia da apresentação, cronometrar tempo e avaliar o que eu tinha que melhorar. Então eu ficava sempre pensando assim, eu não vou lembrar, eu vou errar. Mas outra coisa é que era muito comum as pessoas pagarem para alguém fazer o TCC e eu queria eu fazer o meu TCC. Como eu falei, foi muito bom para eu relembrar tudo que eu passei na faculdade, que tinha coisas que eu achava até que eu não tinha aprendido direito. E ali eu tive a oportunidade de ir atrás, aprender, relembrar, fixar. Eu lembro até hoje das coisas. Obviamente não tudo, né? Tem coisa que teria que relembrar, mas eu vou buscando assim na memória e parece que é hoje, porque eu de fato fiz aquele trabalho, não foi alguém que fez pra mim, não fiz de todo jeito. Então eu estava um dia antes com muita crise de ansiedade, muito pânico, pensando que não ia lembrar. E uma irmã da igreja, muito querida, falou assim, vamos na igreja. É uma fofa, uma senhorinha. Aí eu falei, não, eu tenho que esquecer para apresentar amanhã, eu preciso revisar. Então fico para a próxima. Ela, então tá bom. Mas era um pânico de outro mundo. Aí eu falei assim, quer saber? Não tem como, em 1 hora e meia, eu fazer a diferença nisso daqui, porque tudo eu já passei esses 4 meses me dedicando ao máximo. Então, seja o que Deus quiser. E aí fui para a igreja com ela, me deu aquela paz, sabe? Eu acho que foi essencial para eu colocar a cabeça no lugar e ter aquela paz e conseguir dormir. E no outro dia eu cheguei na faculdade, todo mundo falava assim, menina, nem parece que você vai apresentar TCC, você tá super tranquila. Eu sei como que eu tava aqui dentro. Eu acho que eu ainda tava nervosa no dia, mas as pessoas não conseguiam perceber. E aí eu fui, apresentei o TCC e eu nem olhava para televisão, de tanto assim que eu estava dominando mesmo tudo, porque tanto eu fiz mesmo a prática, eu fui atrás de toda a parte bibliográfica para fundamentar o que eu estava falando, eu corrigi várias vezes, eu que fiz os slides, e eram tópicos, né, para lembrar, e eu passei o meu erro maior que eu ter passado bastante no tempo, que é mínimo, que eu acho que era 40 minutos, e eu acho que ficou 1 hora e meia falando. E nem olhava para a TV, eu lembrava até a sequência do que eu tinha que falar. E foi muito bom, porque essa coisa de você não querer. Porque, como eu falei, tem uma parte boa e tem uma parte de maturidade, de você não querer se colocar nessa posição de bajulador. Muitas vezes as pessoas colocam em questão, tu vai te ver como uma pessoa que não está muito, né, aí. Parece que os melhores alunos são aqueles que estão muito próximos aos professores. E estar muito próximo aos professores traz sim ajuda em algumas coisas, tirando os que tentam realmente tirar proveito. Mas foi um momento de as pessoas verem que eu não estava levando as coisas na brincadeira, até para eu reafirmar para mim. E naquele dia eu pensei assim, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo qualquer coisa agora. E assim, o que
eu quero dizer para vocês com tudo isso se você está em um momento de dificuldade, você precisa fazer algo ou tomar uma decisão, para e pensa, o que você pode fazer com isso? Não importa se a situação foi injusta, tá ali na sua mão, cabe a você decidir o que você vai fazer com isso. Tem pessoas que são de se colocar extremamente culpada ou vítima de tudo, e tem pessoas que acham que se colocar como culpada de tudo, e tem pessoas que acham que a culpa é sempre dos outros por tudo que já deveria ter feito antes, e que sempre a questão está em outra pessoa, mas a questão aqui não importa, a questão é o que você vai fazer agora. E se você está com uma questão difícil para resolver, o que você vai fazer com isso? Como eu já falei, eu poderia ter feito de todo jeito o trabalho, ou desistido, largado mão, pensado, todo mundo fala dessa pessoa, ou... estão me ligando bem na hora do vídeo. Poderia ter pensado em inúmeras coisas, mas eu peguei aquela situação que seria ruim também, de não poder contar com uma pessoa que estava me orientando e dominar ao máximo o assunto. E isso foi muito bom para mim, porque até aquela pessoa passou a me respeitar também, porque viu que eu dominei bem o tema. E outra coisa é a gente orar e pedir a Deus depois que a gente já fez a nossa parte, porque isso aí me aconteceu no TCC, me aconteceu em outras ocasiões também, inclusive recentemente, de eu pensar assim, eu não sei mais o que fazer com uma situação. Nossa, gente, não é insistente. E é esses números que eu ligo o dia inteiro. Eu não sei mais o que fazer com uma situação, eu já fiz tudo o que eu podia e tá meio numa situação de desespero, de angústia. Mas como e pedir para Deus agir a partir dali. E quando a gente não fez nada sobre uma situação, Deus também não vai fazer, porque a nossa parte não está feita. Então, até por uma questão de nos educar enquanto um pai que ama, né? Então, a partir do momento que você faz o que está nas suas mãos, ainda que não seja o que você quer, da forma que você quer, mas você pega aquilo e vê o que você pode fazer com aquilo, pegar um limão e fazer uma limonada e dar o seu melhor, Deus vai agir. Deus vai fazer a parte dele, a vida vai... como que fala? Esqueci a palavra agora. Bem que a vida vai retribuir pra gente, né? Então, eu estava refletindo sobre isso hoje, né? Que muitas vezes a gente tá passando uma situação difícil e a gente fica buscando só lidar com o nosso emocional, agir como uma criança, que eu não quero isso, não quero desse jeito, ou a culpa é de fulano, é de ciclano, isso não é justo, e nada muda. Então, é aquela coisa, o que eu posso fazer diante disso? Fazer a nossa parte da melhor forma possível e orar para Deus fazer a parte dele, e tem coisa que realmente não é na força do nosso braço, não depende mesmo da gente, e a partir daí Deus age. E muitas vezes não vai mesmo acontecer da forma que a gente quer, e a gente vai entender só mais pra frente. Então é isso, espero que tenha feito sentido, que ajude alguém de alguma forma. Deixe aqui o seu gostei, se inscreva no canal, envie esse vídeo para alguém que você acha que está precisando. Eu espero mesmo que vocês tenham compreendido a mensagem que eu quis passar. Inclusive esse livro, eu já falei dele para muita gente, o Poder da Autorresponsabilidade é muito bom, e ele é curtinho, pequenininho, para nos trazer lições sobre isso, não nos abrir a mente. E quando eu li, eu vou tentar pegar uma resumo aqui que eu deixei. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Eu me colocava sempre numa posição de vítima, que sempre era culpa de outras pessoas, o que eu estava passando. E só para dar uma palhinha aqui para vocês, ó, ele fala das 6 leis da autorresponsabilidade, né? É do autor Paulo Vieira, que eu gosto muito. As 6 leis da autorresponsabilidade. Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Faz sentido para vocês? É um livro muito curtinho, vale a pena ler. Então é isso, né? Como eu falei, espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês de alguma forma. Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa semana! Já é metade do ano, hein? Vamos fazer acontecer.